Estamos dando prossecução ao programa Terceira Idade com Áurea Travessa. E vamos repetir aqui, falando na Aline, que a Aline fica ali na Lúcio Meira, 671, Lúcio Meira, e 155, loja 1. Loja 1, pertinho do posto Shell e pertinho também do Regina. As tortas da Aline são imbatíveis. Né? Quer o telefone? 3641-4551. Por favor, coloca aí a loja da Aline, que eu fui à inauguração, foi uma inauguração muito bonita. 968-250675 é o celular. E vamos continuar aqui com o nosso professor exímio, que ele é, como vocês vão ver, fez 4 anos e meio de doutorado. Além de se formar, foi fazer, e depois ainda fez mestrado. Quer dizer, é muito cabal, né? Mas vamos lá. Bruno Soares, doutor Bruno Soares Miranda, que só é doutor quem faz curso de doutorado. Esse negócio de chamar qualquer um, doutor, não tem nada de doutor. Doutor é aquele que faz o doutorado, não é, Bruno? Ah, pois é, isso aí. Dr. Bruno Soares Miranda é professor de História na UERJ e Direito na Estácio. A UERJ aqui de Teresópolis. Tem mestrado e doutorado na USP, USP, em História Social. Dr. Bruno é comissário de Justiça da Vara da Infância. Prepara alunos para concurso, ele é casado, etc, etc, etc. Uma colega minha disse assim, Áurea, você fala de um jeito que todo mundo entende. Então eu procuro falar bem explicado, porque doutorado não pode ficar sem explicação, né? Mas doutorado, doutor Bruno, vamos falar da sua esposa, sim. Que você falou que o nome dela é Bianca. Ambos começam com B. Foi fácil fazer o enxoval, né? Bebê. Bebê. Casal bebê. Agora vamos ver como é que vai ser o filho quando vier, né? Vamos esperar o filhinho por aí, que é muito novinho de casado, ele tem 1 ano e meio. Mas como você conheceu a Bianca? Minha irmã e a Bianca têm uma amiga em comum, né? E aí acabamos nos apresentando. Na época, a Bianca fazia doutorado também em Química no IME. Ah, ela é formada em quê? Em Química. Em Química. Isso. Ela leciona? Não, no momento não. Sim, não na faculdade, leciona pré-vestibular, né, em Química. E aí nos conhecemos nas redes sociais, né? E aí uma vez na Lapa, né, numa roda de samba na Lapa, nos conhecemos pessoalmente e, enfim, aí começou o namoro, 7 anos de namoro. 7? 7 anos de namoro. 7 anos, ela me enrolando. Ela que enrolava ele. E aí veio o casamento. Ah, pois é. E agora moram aqui em Teresópolis, né? A gente casamos em Teresópolis. E a faculdade, como é que foi você na faculdade? Você ingressou, estudou 4 anos? Isso, aí eu passei para a UERJ. Trabalhava lá? Não. Passei para a UERJ, fiz o bacharelado na UERJ. E aí, logo depois, fui fazer a faculdade de Direito na Estácio. Ainda na faculdade de Direito, passei para o mestrado na USP em História Social. E aí acabei emendando com um doutorado na mesma Universidade de São Paulo, na USP. Você fez História, fez Direito, separadamente? Separado. Nossa! Eu fui fazer Direito depois da faculdade de História. Depois da História. Mas o primeiro que você trabalhou, por exemplo, para ganhar dinheiro, foi como professor de História ou como advogado? Não, eu cheguei a advogar. Eu cheguei antes desse concurso, eu já era funcionário público no município do Rio e advogava. Aí passando há 5 anos para esse concurso de comissário, vou ser obrigado a cancelar a matrícula da OAB, o número da OAB, e aí fiquei só como comissário. Não advoga? Não posso. Mas é professor de História? Sim, dou aula de História. Que a Eliaura ama, diz que é uma aula maravilhosa. Porque como a gente trabalha no dia a dia com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente dá aula também de ECA em preparatório para concurso. Não, e o professor que é professor de um preparatório é um professor que tem que ser muito bom, porque não é para qualquer um, não. Aquilo ali é muito difícil. Você preparar para um concurso é dificílimo, é muito difícil.
não é? E tem que levar em conta que a pessoa já chega, a aula é de noite, a pessoa está cansada, trabalhou o dia inteiro, aí eu conto muita piada, né? Eu conto muita história, aí conto para a pessoa... Que é para acordar, né? Para acordar. Quando começa a dormir, eu conto uma história, a pessoa acorda e segue a aula. Cada dia uma historinha. É isso aí. E não sei se você já respondeu, eu não me lembro. O primeiro dinheiro que você ganhou? Primeiro dinheiro? Como funcionário público no município do Rio. Ah, como funcionário público. No município do Rio. Não como... Advogado, não. Ah, não como advogado. E você fez pesquisas como doutorado, e conta uma pesquisa aí que você tenha feito. Eu acho que para você passar para doutorado tem que fazer um catatal de pesquisa, não tem? Sim. Antes de fazer o doutorado, você tem que fazer o mestrado, né? E aí eu estudo... Peraí, direito, 4 anos. 4 anos de história. 4 anos de história. Depois 5 anos em direito. Meu Deus! Durante a faculdade de direito eu comecei o mestrado. Fez 3 junto. anos, né, na USP. E aí 4 anos e meio de doutorado. Quantos anos você tem de estudos depois da faculdade, fora o Pedro II? Contando a faculdade, eu entrei com 19 anos, tenho 20 anos de estudo. 20 anos? Com as 2 graduações. Além do Pedro II. Pedro II está separado. Pedro II está separado. Nossa Senhora, uma vida estudando, uma vida estudando. E é muito bom, porque estudar é muito bom mesmo. E eu pedi a você que me dissesse uma pesquisa que você fez. Na história, eu sou medievalista. Eu estudo medieval, Idade Média, e vejo as nossas raízes, a portuguesa, né? Eu estudo Portugal no século XV, eu estudo... Você dá que história? História medieval. Mas para concurso? Não, história medieval pesquiso. E para concurso? Estatuto da Criança e Adolescente você falou. E leis educacionais. Estatuto... Porque como eu tenho as 2 formações, eu acabo jogando nos 2 lados, né? Tanto agora o Tony acabou, você vai para que concurso? Por enquanto eu estou sem curso. Sem curso, Sem curso particular. Sim. Para preparar para concurso, né? Mas tem todos esses seus empregos. Mas fala mais uma vez da pesquisa? Aí eu estudo Portugal no século XV, que é a nossa raiz, né? A raiz brasileira, né? Está em Portugal. Eu estudo peregrinações, movimentos religiosos, né? Meu orientador é o professor Carlos, catedrático em História Medieval na USP. Na USP você é catedrático? Não, o meu orientador é professor titular na USP, e a gente estuda os movimentos religiosos, eu estudo os movimentos religiosos em Portugal no século XV, lá no meu doutorado. Na verdade, eu fiz o mestrado nessa linha de pesquisa e continuei no doutorado. E qual a religião que você mais pesquisa? Do século XV é o cristianismo. Cristianismo. É o cristianismo. Você até tem uma interface com o islamismo, mas é o cristianismo. E qual é a importância da história para o desenvolvimento da cidadania? O que você acha de mais importante que você estudou aí? Eu acho que conhecer a história é fundamental, né? Assim, você só compreende o que a gente passa hoje no dia a dia conhecendo a nossa história, né? E aí você até explica vários pontos que acontecem hoje no Brasil conhecendo a nossa história. E fico particularmente temeroso com o que eu vejo, né? Porque são erros, né, que estão se repetindo na história, né? Mas exemplo, essa onda de intolerância, né? Assim, nós temos hoje no Brasil, ou você é de um lado extremo ou do outro lado extremo, né? Isso não costuma acabar muito bem, né? Vide as grandes guerras mundiais, vide movimento no Brasil de tortura, enfim, conhecer a história é fundamental, primeiro para você pensar, né? Pensar, raciocinar a sua cidadania, o seu papel no mundo, na sociedade, e também não evitar cometer os mesmos erros do passado. É por isso, Áurea, que infelizmente estão querendo tirar a história, tiraram, né, história como componente obrigatório, né, do curricular, né? Porque pensar não interessa o aluno pensando, né? Não interessa. Mas, por exemplo, nós vamos ter no futuro muitos conflitos religiosos?
Eu acho que assim, eu particularmente não acredito em conflito religioso. Eu acho que a religião é pano de fundo, né? Na verdade, são conflitos econômicos, né? Que você usa a religião para algum determinado interesse econômico, mas no fundo lá o que está em jogo é dinheiro, né? Bom, mas se tirarem a história aí do ginásio científico, que antigamente se chamava assim, para onde vai essa história? Quem vai estudar? Pois eis a questão. Quem vai estudar, né? Pois é, só vocês que se formam. Sim. Sim. Então tem que mudar um pouquinho, que é para pegar os outros para poder ser professor. Aí é que está errado, tá vendo? Você gosta de uma coisa, mas não pode exercer porque tiram as... Ah, não acredito, não é possível. Não. Você pode até ofertar um ensino, mas não é mais obrigatório. Meu Deus. A história de antigamente era chata, porque o professor botava um monte de data para a gente... Mas ultimamente a história estava muito bonita. Não é mais essa questão de data, né? Agora é uma história que leva o aluno a refletir, a pensar pois na sociedade como um todo, né? É isso aí. Tá tirando tudo, só vai ficar matemática e português, pelo que eu vejo. Nos 3 anos só, matemática e português. Obrigatoriamente nos 3 anos. Tá bom. Agora eu vou fazer o intervalo. A Unopar é a maior universidade aqui de Teresópolis. A distância é a maior. Né? E o Antônio Carlos é o pai do ensino virtual, né? Aqui em Teresópolis. Mas vamos lá. O telefone da Unopar, 2643-5770. Eu tenho aqui os cursos da Unopar. Novos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o total são 49 cursos da Unopar. A Unopar é a número 1. Corra, aproveite que aula semanal. Só uma.